Faremos a correção da última aula, onde as questões abordavam a potenciação de números complexos na forma trigonométrica quando eles possuem expoente natural. A primeira questão: escreva na forma algébrica o número complexo w, que ele é 1 mais raiz quadrada de 3i sobre 2 elevado a 59. Você tem aí que o w ele é uma potência de número complexo, e eu quero então escrever essa potência de número complexo na forma algébrica. Bem, vamos chamar então de z o número complexo 1 mais raiz de 3i sobre 2. Como nós temos aí uma potência de número complexo, a gente viu que potência de número complexo só pode ser calculada quando ele está na forma trigonométrica. Então nós vamos ter que pegar o z e colocá-lo na forma trigonométrica. Para isso, então, vamos observar que o z pode ser reescrito como sendo 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2i, e desse modo nós temos que a parte real é 1 sobre 2 e a parte imaginária é raiz de 3 sobre 2. Daí, então, o módulo de z é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso vai ficar a raiz quadrada de 1 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Resolvendo, eu tenho que o módulo de z ele vai ser 1/4, que é o valor de 1 sobre 2 ao quadrado, mais 3/4, que é o valor de raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Vamos lembrar que 1/4 mais 3/4 dá 4/4, que é igual a 1. Portanto, o módulo de z é a raiz quadrada de 1, que é 1. Sabendo o módulo de z, para colocá-lo na forma trigonométrica, a gente tem que procurar o seu argumento. Desse modo, então, vamos lembrar que o cosseno do argumento θ ele é a parte real a sobre o módulo de z. Isso vai ficar, então, que o cosseno de θ é 1/2 sobre 1, que é 1/2. Por outro lado, o seno de θ é a parte imaginária b sobre o módulo de z. Então, o seno de θ vai ficar raiz de 3 sobre 2 dividido para 1, que é a raiz de 3 sobre 2. Agora é só a gente pensar qual é o arco θ, cujo seno vale raiz de 3 sobre 2 e cujo cosseno vale 1/2. Observando, a gente percebe que o arco com essas características para o seno e para o cosseno é o arco de 60 graus, que 60 graus equivale a π sobre 3 radiano. Bem, sabendo o módulo de z, sabendo o θ, que é π sobre 3 radiano, dá para eu escrever o z na forma trigonométrica. Nós sabemos que o z ele é o módulo de z multiplicado pelo cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Então vai ficar 1, que é o valor do módulo de z, multiplicado pelo cosseno de π sobre 3 mais i vezes o seno de π sobre 3. Lembrando que esse 1 você coloca se quiser, porque ele não altera o resultado no produto. Está aí, então, a forma trigonométrica do número complexo z. Mas eu quero é o w. Vamos lembrar, então, que o w ele é z elevado a 59. E aí a gente viu que para calcular uma potência de um número complexo na forma trigonométrica, basta a gente elevar o seu módulo àquele expoente e basta multiplicar o seu argumento por aquele expoente. Então, se o w é z elevado a 59, então o w vai ficar o módulo de z elevado a 59 multiplicado pelo cosseno de 59θ mais i vezes o seno de 59θ. Vamos lembrar que o módulo de z é 1 e que o θ é π sobre 3. Então, o w vai ficar 1 elevado a 59 multiplicado pelo cosseno de 59 vezes π sobre 3 mais i vezes o seno de 59 vezes π sobre 3. 1 elevado a 59 é 1, coloca se quiser, nós já sabemos disso. Então, nós temos que o w ele é o cosseno de 59π sobre 3 mais i vezes o seno de 59π sobre 3. Bem, o que nós temos que fazer aqui é procurar o menor arco côngruo a 59π sobre 3. Se você não sabe decorado, é só você fazer o que a gente viu no segundo ano. Para encontrar um arco côngruo a um arco em radiano, é só pegar e dividir por 2π. Se vocês pegarem 59π sobre 3 dividido para 2π, vai dar para vocês encontrarem o menor arco côngruo a 59π sobre 3. Bem, mas dá também para a gente fazer de cabeça. Por que dá para a gente fazer de cabeça? Porque a gente pode imaginar, por exemplo, que
Esse arco ele é côngruo a 5π sobre 3. Por que ele é côngruo a 5π sobre 3? Vamos observar o seguinte. Uma volta completa é 2π. Duas voltas completas seria 4π. Dá para a gente observar que a quantidade de voltas completas seria equivalente a 54π sobre 3. Porque 54π sobre 3, ele é equivalente, então, a você pegar 18π, certo? 54 dividido para 3 dá 18. Então, você tem 54π sobre 3, como ele é equivalente a 18π, e cada volta completa é 2π, nós teríamos aí 9 voltas completas. 9 vezes 2π dá 18π, que é 54π sobre 3. Bem, o que sobra, que é o arco côngruo, de 54π sobre 3 para 59π sobre 3, sobra 5π sobre 3. Por isso, então, dá para fazer de cabeça, como eu fiz, o menor arco côngruo a 59π sobre 3 é 5π sobre 3. De maneira que o W ele é o cosseno de 5π sobre 3 mais I vezes o seno de 5π sobre 3. Vamos lembrar que π sobre 3 é 60 graus, então você tem que 5π sobre 3 é 300 graus. Por isso, o W ele é o cosseno de 300 graus mais I vezes o seno de 300 graus. Como 300 graus está no quarto quadrante, eu olho quanto é que falta para 360. Falta 60 graus. E vamos lembrar que no quarto quadrante o cosseno é positivo e o seno é negativo. Então você escreve que o W é igual ao cosseno de 60 graus, menos, porque o seno é negativo, né? Menos I vezes o seno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então você tem que o W ele é 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2i. Portanto, aí está a forma algébrica do número complexo W, que ele é o resultado de 1 mais raiz de 3i sobre 2 elevado a 59. A segunda questão. Considere um relógio representado em um plano complexo, conforme indicado na imagem. Você tem um relógio simbolizado, representado no plano complexo. Digamos que o ponteiro das horas e dos minutos tem exatamente 2 centímetros e 4 centímetros, respectivamente. Então, o tamanho do ponteiro das horas é 2 centímetros, o tamanho do ponteiro dos minutos é 4 centímetros. O item A. Determine na forma trigonométrica os números complexos Z1 e Z2, cujas representações geométricas correspondem, respectivamente, aos extremos dos ponteiros das horas e dos minutos na hora que está indicada na questão. E aí você observa o relógio e percebe que a questão está indicando 7 horas em ponto. Bem, se eu quero Z1 e Z2 na forma trigonométrica, todo número na forma trigonométrica, todo número complexo em sua forma trigonométrica, é caracterizado pelo seu módulo e pelo seu argumento. Vamos lembrar que o módulo de um número complexo é a distância entre ele, entre o afixo dele e a origem. Na questão, o módulo do número complexo ele vai representar o tamanho dos ponteiros. Então, como o tamanho do ponteiro das horas é de 2 centímetros, o módulo do Z1, que vai representar o ponteiro das horas, ele é de 2 centímetros. E, por outro lado, o módulo de Z2, que é quem vai representar o ponteiro dos minutos, é 4 centímetros. Então, para isso, eu vou começar considerando θ1 e θ2, o argumento do ponteiro das horas e dos minutos, respectivamente, né? Então, nessa ordem, o que a gente percebe? Como o relógio marca 7 horas em ponto, você percebe que o θ1, que é o ângulo formado, isso no sentido anti-horário pelo ponteiro das horas, ele é de 240 graus. 240 graus em radiano é 4π sobre 3 radiano. Bem, por que θ1 é 240 graus? Porque você percebe que o ciclo completo, a volta completa é 360 graus. Dividido em 12 horas, você percebe que o intervalo entre 2 horas consecutivas é de 30 graus. Se você medir no sentido anti-horário, você vai perceber que do eixo real, que é do 3, né, do 3 aí no ponteiro das horas, na verdade o mostrador das horas, do 3 pegando aí no sentido anti-horário até chegar no 7, você tem um intervalo equivalente a 8 horas. Como cada hora equivale a 30 graus, então 8 vezes 30 dá 240 graus.
Portanto, o argumento do ponteiro das horas, ele é um argumento de 240 graus, que é 4π sobre 3 radiano. Já o argumento do ponteiro dos minutos, vamos observar que o ponteiro dos minutos está no 12. Então, se eu pego aí um arco no sentido anti-horário do 3 até chegar no 12, você percebe que ele é um arco de 90 graus. Por isso que o θ2 é 90, que equivale em radiano a π sobre 2 radiano. Além disso, agora, pelo tamanho dos ponteiros, como eu já falei, dá para a gente perceber que o módulo de Z1 é 2 e o módulo de Z2 é 4. Daí, então, como eu quero Z1 e Z2 na forma trigonométrica, o Z1 é o módulo de Z1 vezes o cosseno de θ1 mais I vezes o seno de θ1. O módulo de Z1 é 2, o θ1 ele vale 4π sobre 3 radiano. Então, com isso, o Z1 vai ficar 2 vezes o cosseno de 4π sobre 3 mais I vezes o seno de 4π sobre 3. Por outro lado, eu posso pegar então o Z2, que ele é o módulo de Z2, multiplicado pelo cosseno de θ2 mais I vezes o seno de θ2. Então, o módulo de Z2 ele vale 4, o θ2 ele vale π sobre 2, então vai ficar Z2 igual a 4 vezes o cosseno de π sobre 2 mais I vezes o seno de π sobre 2. Está aí então Z1 e Z2 representados na forma trigonométrica. O item B. Determine o número complexo Z3 tal que Z3 seja o Z1 dividido pelo Z2. Como nós já temos o Z1 e o Z2, está bem fácil a gente fazer essa questão. Vamos lembrar que para a gente dividir dois números complexos na forma trigonométrica, eu vou ter que dividir os módulos e subtrair os argumentos. Desse modo, então, se o Z3 ele é o Z1 sobre o Z2, então o Z3 ele será o módulo de Z1 sobre o módulo de Z2 vezes o cosseno de θ1 menos θ2 mais I vezes o seno de θ1 menos θ2. Relembrem, divisão de número complexo, divide os módulos, subtrai os argumentos. Desse modo, então, o Z3 ele vai ficar, o módulo de Z1 é 2, o módulo de Z2 é 4, então vai ficar 2 sobre 4, multiplicado pelo cosseno de, o θ1 é 4π sobre 3 e o θ2 é π sobre 2. Então, cosseno de 4π sobre 3 menos π sobre 2, mais I vezes o seno de 4π sobre 3 menos π sobre 2. Vou simplificar o 2 e o 4 por 2, então o Z3, só que vou simplificar depois, na próxima linha. Inicialmente agora eu fui igualar os denominadores para poder subtrair as frações, então repeti o 2 sobre 4, multiplicado pelo cosseno de... Para igualar os denominadores, MMC de 3 e 2 é 6, então tem que ficar os denominadores tudo 6. Então vamos lá, 6 dividido para 3 dá 2, 2 vezes 4π dá 8π. 6 dividido para 2 dá 3, 3 vezes π dá 3π. Então o Z3 ele é 2 sobre 4, que multiplica o cosseno de 8π sobre 6 menos 3π sobre 6, mais I vezes o seno de 8π sobre 6 menos 3π sobre 6. Agora sim, simplifico o 2 e o 4 por 2, vai ficar que o Z3 ele é 1/2, que multiplica o cosseno de 5π sobre 6 mais I vezes o seno de 5π sobre 6. Isso é, então, a forma trigonométrica do Z3 que a questão pediu. Lembrando que o 5π sobre 6 é porque 8π menos 3π dá 5π e repete o denominador 6. A terceira questão. Escreva cada potência na forma Z igual a A mais BI. Vamos lembrar que a forma Z igual a A mais BI é a forma algébrica do número complexo. O item A, eu tenho aí o cosseno de π sobre 3 mais I vezes o seno de π sobre 3 elevado a 13. Como não tem nenhum número multiplicando antes aí do parêntese, a gente observa que esse número complexo, o seu módulo é 1. Potência de número complexo na forma trigonométrica, eu vou elevar o seu módulo ao expoente e eu vou multiplicar o seu argumento pelo expoente. Como aí o módulo é 1, não há necessidade de elevar 1 a 13. O que eu vou fazer? Eu vou só multiplicar o argumento por 13.
Multiplicando π sobre 3 por 13, a gente percebe que fica o cosseno de 13π sobre 3 mais i vezes o seno de 13π sobre 3. Bem, nesse ponto nós vamos ter que procurar então um arco côngruo. O que a gente percebe? A gente percebe que a volta completa é 2π, 2π é equivalente a 6π sobre 3. Então, duas voltas completas, que é 4π, 4π é equivalente a 12π sobre 3. Então, você tem aí duas voltas completas, que é 12π sobre 3, e sobra π sobre 3. Isso quer dizer, então, que 13π sobre 3 é congruente a π sobre 3. Com isso, vai ficar o cosseno de π sobre 3 mais i vezes o seno de π sobre 3. Só que eu não quero a forma trigonométrica, eu quero a forma algébrica. Para isso, então, vamos transformar na forma algébrica, lembrando que π sobre 3 é 60 graus, para facilitar. Então, isso é o cosseno de 60 mais i vezes o seno de 60. O cosseno de 60 ele é 1 sobre 2, mais i vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. De forma, então, que eu chego ao número complexo z, que ele é igual a 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2i. Então, no item A, nós temos que o z ele é 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2i. O item B traz cosseno de 30 mais i seno de 30 elevado a 25. Novamente, você observa que o módulo é 1, porque não tem nada multiplicando antes do parêntese. Se o módulo é 1, ele não vai alterar quando eu pegar o módulo elevado ao expoente, porque vai continuar dando 1 essa potência. Bem, como nós temos aí uma potência de expoentes naturais, número complexo com expoente natural na forma trigonométrica, basta que a gente multiplique o argumento pelo expoente, já que o módulo é 1. Então, como o expoente é 25, vai ficar o cosseno de 25 vezes 30 graus, mais i vezes o seno de 25 vezes 30 graus. 25 vezes 30 dá 750 graus, então nós chegamos ao cosseno de 750 mais i vezes o seno de 750 graus. Vamos lembrar que 750 graus é côngruo a 30. Por quê? Duas voltas completas são 720 graus. Para 750 sobra 30 graus. Então, aqui é o cosseno de 30 mais i vezes o seno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, mais i vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2. De maneira que eu chego ao número complexo z, que ele é da forma raiz de 3 sobre 2, mais 1 meio vezes i. O item C, eu tenho aqui a raiz sexta de 4, multiplicado pelo cosseno de π sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 2, tudo isso elevado à 10ª potência. Inicialmente, vamos observar que, nesse caso, o módulo do número complexo não é 1. Quem está multiplicando antes do parêntese é raiz sexta de 4. Então, o módulo desse número complexo é raiz sexta de 4. Quando eu vou elevar um número complexo na forma trigonométrica a um determinado expoente, eu tenho que elevar o módulo àquele expoente e multiplicar o seu argumento por aquele expoente. Por isso, então, eu vou ter que pegar o módulo dele, que é raiz sexta de 4, elevar a 10ª, e aí eu já dei uma trabalhada para facilitar a nossa vida. Vamos lembrar que o 4 é 2 ao quadrado, então ficou a raiz sexta de 2 ao quadrado elevado à 10ª, multiplicado pelo cosseno de 10 vezes π sobre 2, mais i vezes o seno de 10 vezes π sobre 2. Elevei o módulo ao expoente, multipliquei o argumento pelo valor do expoente. Bem, a raiz sexta de 2 ao quadrado elevado à 10ª dá a raiz sexta de 2 elevado a 20. Vamos lembrar que multiplica 2 vezes 10 dá 20. Quando eu pegar 10 vezes π sobre 2, 10 dividido para 2 dá 5, então vai ficar 5π. Portanto, a raiz sexta de 2 elevado a 20, multiplicado pelo cosseno de 5π, mais i vezes o seno de 5π. O que eu faço agora? Eu simplifiquei a raiz, eu simplifiquei o índice 6 e o expoente 20 por 2, então ficou a raiz cúbica de 2 à 10ª, e o argumento eu peguei o arco côngruo.
Uma volta completa é 2π, duas voltas completas é 4π. Isso quer dizer, então, para 5π eu dou duas voltas completas, que é 4π, e sobra 1π. Portanto, 5π radiano é congruente a π radiano. Daí ficou cosseno de π mais i vezes o seno de π. Bem, o que eu faço agora? Na raiz cúbica de 2/10, eu quebro 2/10 em 2/9 vezes 2, porque não vai dar para você poder calcular a raiz cúbica exata de 2/10. Vamos lembrar que π radiano é 180 graus, então ficou multiplicado pelo cosseno de 180 mais i vezes o seno de 180. Bem, a raiz cúbica de 2/9 é 2 ao cubo. É só lembrar que a gente divide o expoente 9 por 3, então vai ficar 3. O outro 2 fica dentro da raiz, então ficou 2 ao cubo, multiplicado pela raiz cúbica de 2. O cosseno de 180 é menos 1, então multiplicado por menos 1, mais i vezes o seno de 180, que é 0. Bem, 2 ao cubo é 8, então aqui é 8, raiz cúbica de 2, multiplicado por menos 1 mais 0, já que i vezes 0 dá 0. Menos 1 mais 0 dá menos 1, então 8 raiz cúbica de 2 multiplicado por menos 1, que dá menos 8 raiz cúbica de 2. Portanto, a forma algébrica desse número complexo, do item C, ele é um número real puro, menos 8 raiz cúbica de 2. O item D, raiz sétima de 2, multiplicado pelo cosseno de 45 graus, mais i vezes o seno de 45 graus, tudo isso é elevado a 35. Então, a gente vai ter que pegar o módulo, que é a raiz sétima de 2, elevado a 35, e vamos ter que multiplicar o argumento, 45 graus, por 35, como a gente pode ver na ilustração. A raiz sétima de 2 elevado a 35, isso aí, na verdade, é 2 elevado a 5. Por que é 2 elevado a 5? Porque você vai dividir o expoente 35 por 7, vai dar 5. 35 multiplicado por 45 graus dá 1.575 graus. Então, fica 2 elevado a 5, multiplicado pelo cosseno de 1.575 graus, mais i vezes o seno de 1.575 graus. 1.575 graus ele é côngruo a 135 graus. Você pega aí o arco côngruo, vai perceber isso. Então, vai ficar 2 elevado a 5 é 32, multiplicado pelo cosseno de 135 graus, mais i vezes o seno de 135 graus. 135 graus, nós estamos no segundo quadrante. Você olha e percebe que falta 45 graus para chegar em 180. Então, esses 135 graus eu reduzo ao primeiro quadrante, tomando como referência o arco de 45. Só vamos lembrar de que no segundo quadrante o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então, vai ficar 32, que multiplica menos o cosseno de 45 graus, porque o cosseno é negativo, como eu falei, mais i vezes o seno de 45 graus, porque no segundo quadrante o seno é positivo. Vamos substituir. Então, repete o 32 vezes, o menos. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, mais i vezes o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Multiplico o 32 distribuindo nesses elementos. Então, vai ficar 32 multiplicado por menos raiz de 2 sobre 2, mais i vezes 32 multiplicado por raiz de 2 sobre 2. 32 dividido para 2 dá 16, então dá menos 16 raiz de 2, mais 16 raiz de 2i. Está aí, então, a forma algébrica do número complexo do item D. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós fizemos a correção da atividade que abordava a potência de um número complexo com expoente natural, ele na forma trigonométrica.